terceiro do dia. Não sei se falta um take, parece-me que há um take que está cortado. Estive a vê-lo agora, depois dos interstícios já começa. É só fantasias. Não havia excedente nas pensões, na segurança social. Estamos a falar de roubos desde 2008, que são públicos, conhecimento. Vocês, bom, sempre com esta fantasia de excedente, agora está aqui uma notícia a dizer que afinal há um déficit de 1,9 mil milhões já quase 1 bilhão, é? Não sei que por um efeito contabilístico, um truque contabilístico que seja a Caixa Geral das Apresentações ou qualquer coisa, não especificam as siglas. Vocês são manhosos sempre nestas coisas. Devido que haja excedente, sempre vos disse isto. Então, há roubos desde 2008 e o cara, pelo menos, até neste tempo para me roubarem criança. Porque não há despesas imediatas. Sem mencionar, mas que despesas imediatas numa contribuição. Não pagam à antiga Caixa Geral de Apresentações, pagam a outra instituição ou outra sigla qualquer. Também é a mesma coisa. Então, eu matei aparentemente por um efeito contabilístico, um truque contabilístico excedente, e o outro, na realidade, não tem um déficit nestes valores. E na soma dos dois, e depois falam. Está aí uma coisa sobre a lei das reformas e do tempo de reforma. Vocês vão brincar com toda a gente. Como de costume, como gangsters. Então, a paciência. Está aí o seguro comunicar aqui a dizer que promulgou a lei das burcas. Estive a ler, não vi nada, não há ali problema nenhum. Quer dizer, há um problema devido, derivado eventualmente, em termos até de reflexos nos próprios grupos muçulmanos aqui, não é? As raparigas andarem com a cara destapada, isto para mim é preocupante, porque é assim só. Não é questão das caras, não é? Isto pode ser uma porta aberta, como vocês são gangsters, não cumprem a lei, nem a Constituição, nem respeitam direitos humanos, há uma dúvida. Não há razão para vos prender, não são crimes. Vocês qualquer dia dizem, agora é preciso tirar as calças para andar na rua, ou sei lá o quê, vos ter jeito. Cara lavada e não sei o que, destapada é um costume aqui neste país, sim senhor, estamos todos de acordo e não sei o quê, questões de segurança, questão de segurança coletiva em detrimento da segurança individual, que pode ser um desentendimento das pessoas protegerem as suas próprias faces, as mulheres, porque vocês são todos muito gentis com as mulheres, e se calhar isto depois tem efeitos na própria comunidade, não é? Sobre os valores e prática de valores das caras e não sei o quê, de ocultação ou não ocultação, a beleza depois vai haver mais traições e depois começa a haver facadas entre eles e elas. Era tão bonito, pum. Não vi ali nenhum problema. Para além destes problemas que vocês são todos bandidos, não respeitam lei nenhuma, nenhum princípio humano nem constitucional, portanto, quando vocês fazem leis, uma pessoa fica logo, o que é que vai sair daqui de merda? A questão das pensões, meus senhores, é fundamental, não é? Faz parte do contrato social. Vocês têm de parar de falar com estas fantasias e pôr a coisa preto no branco e resolvê-la. Ou com aqui uma mecânica qualquer metafórica. Vou perder o meu tempo a tentar perceber as vossas metáforas. Estou a promulgar a lei, está assim. Está a Glória Menezes, não é? A atriz de 91 anos que morreu no Brasil, são também no mesmo sítio agora, no mesmo distrito lá do Ocidente. Depois, pagador de promessas, não mostrar os jagunços e não sei o quê. E estava a lista das telenovelas que ela fez, ou não sei o quê. E por baixo está uma relação com a publicidade. Com a publicidade dos álbuns. Está ali uma imagem fodida. Não sei se vocês já perceberam, se têm olhos, veem as coisas. Eu não sei se é truncada ou não, está pronto a estes primeiros análises. Então transporta-se uma lâmpada de energia, de eletricidade, vermelha, lâmpadas vermelhas, luz vermelha, é normal, aonde? Nas red lights, nas putas. E a jorrar como qualquer coisa por fora, como sangue. A energia é o sangue que transporta e transborda. Inclinado ainda por cima, não é? Aquilo é uma imagem com estes valores. Não é? Depois aqui estava aparentemente uma mistificação. Entrada de rendas da empresa espanhola, se eu bem sei, não é o nome,
espanhola de eletricidade na participação da EDP ou não sei o quê. É uma mistificação outra vez. São valores. É a morte da senhora lá do Rio de Janeiro, não sei o quê, com a lista, o que se pode ler da lista daquilo que eu nem conheço as obras em pormenor, portanto nem vou fazer relações cegas, não sei só pelos títulos, e pagador de promessas. É uma coisa de agudos, não é? Não sei se é esse, não é? Nem isto me recordo. E depois a lâmpada nesta mascarada da REM. Quando eu acabei de publicar esta tarde antes, agora de ver isto, a lâmpada ali das publicidades brasileiras e não sei o quê, não só brasileiras, Walter Thompson é uma multinacional americana, acho eu, de origem, não é? Depois há aqui a McCann, que está por causa da Cristina, não é? Cristina McCann, que é anglo-saxónica, ou era nesse tempo, não é? Mas também era portuguesa. Eles sempre trabalharam com ligações reais, quer dizer, administrações reais nacionais, não é? Não eram os americanos que vinham cá, os ingleses que vinham cá fazer não sei o que, a gestão daquilo, acho eu. Há ali uma provocação, mas há uma história da lâmpada, que é um roubo, e por acaso tem uma contribuição do meu pai, não um roubo, é evidente, não é? Que era, primeiro era a escuridão, depois fez-se luz, era assim, uma coisa qualquer, não sei se foi eu que escreveu um texto, não sei o que deste género, não sei o que, mas a ideia era um spot policial que eu acho que a gente não. Eu apresentei à EDP, porque eles disseram que não. Passado muitos anos vi isso, que era assim. A lâmpada estava apagada, via-se uma lâmpada sem casquilho, sem cabos. Não é? E depois aquilo acendia. Magicamente, não acendia magicamente, por efeito. Depois o texto era assim, ou, aquilo não, acho que eles não gostaram, não sei. Acho que o meu pai ainda me fez um texto, ou não sei qualquer coisa para aquilo. Sei. Eu tinha isso manuscrito com a ilustração, então acho que foi um dos primeiros roubos. Se calhar anterior até a essa história dos publicistas brasileiros aqui e dos atricos, não sei se isto tem a ver com as calças, parece-me pelo vosso alinhamento exposto no sapo. Bem, mas senhores, são crimes de manipulação sobre matérias de mortes recentes até agora. Portanto, alguém investiga porquê então este alinhamento. É propositado e é uma máscara ou não é uma máscara? Não sei se é só fantasias, foda-se. Em vez de falar das coisas claras. Anos para concluir isto, passados muitos anos, apareceu uma publicidade assim, de eletricidade, uma companhia elétrica, eu nem sei se era nacional, se era de outro lado qualquer, mas eu vi esse spot, depois foi passado uma década, não sei o quê. Disseram que não, que para meter ao bolso, e depois, passado 10 anos, já não chegar, ninguém sabe de onde é que veio o roubo, não é? E fazem um spot. Curioso, está aqui o spot que eu tinha, um histórico, não tinha nenhum desenho, um texto do meu pai que também fez, não sei porquê, deve ter dado na cabeça de fazer aquilo, não é? Depois acho que eu fui à SDP apresentar aquilo, não sei. Já ficou com os correntes na água, não foi feito, mas depois foi feito, passado 10 anos. Acontece muito nos roubos, neste domínio, até para disfarçar. Eles baseiam isto que é, são ideias muito ousadas, grosso modo. É, blá blá, do ladrão. As muito ousadas, quer dizer, vamos metê-las, são muito boas, vamos metê-las aí na gaveta no frigorífico durante 10 anos. Porque ninguém depois, passado 10 anos, pomos isto e ganhamos um prémio em Cannes de publicidade. E já ninguém sabe de onde é que foi roubado. É a matemática, os efeitos contabilísticos. Sabe, também está a história, está aquele, não é, mas parecido com aquele hotel de Estoril, não é? Andar à procura do botão, um feature da moda e de um roubo de qualquer coisa, aquilo era metafórico, quer dizer, um feature que eu fiz com o Eduardo Abundância, com a roupa de Eduardo Abundância, mas não sei quem, e do José Matos Ribeiro, o botão era indefinido, aquilo acabava no mas é o casino, é a zona da dentadura da besta que eu acabei de falar, e agora vejo este alinhamento assim, com estes 3 pontos, está a ver como é que estas coisas são. Vocês sabem das coisas e dizem-nas nos lugares certos, mas senão isto são sombras para aqui para adensar a responsabilidade criminal nesta morte agora, nestas mortes. Aquilo acabava com uma história de tiroteio dentro do casino. Aquilo era um botão que podia transportar um segredo de Estado, um segredo nazi, ou um diamante, não havia uma corporização narrativa, dizia assim, no feature, na história contada, não dizia assim, transportava um não sei o quê, não. Era o botão, o mistério
à procura do botão, é como aquilo se chama. E aquilo foi filmado uma parte no assim, nos comboios, portanto era uma ideia de tempos antigos, de grandes viagens de comboio, está a ver? E de outras terras distantes e não sei o quê, com magia, com essas porque as roupas também tinham esse tempo de alguma forma, não é? E depois é uma história que acaba no casino e eles matam-se uns aos outros. No final, os bandidos, entre os bandidos, à procura de um botão que não, ninguém sabe qual é e o que é que tinha, está a ver? Matam-se mesmo, caem ali. Eu tive problemas lá a filmar aquilo no casino. Foi a primeira vez que eu vi esta loucura social que me chocou fundamentalmente em Espanha. Quando conheci Espanha e Madrid, não sei o que era uma coisa que fazia impressão, as mulheres donas de casa não tinham dinheiro para manter as casas, iam jogar nas máquinas das pesetas, então pesetas, aquilo faz slot machines. Nos cafés, todos os cafés em Madrid tinham aquilo, metiam 5.000 euros, ou 5.000 pesetas, para ver se conseguiam ter 10, ou não sei, metiam qualquer coisa para ver assim, por 1.000. Gastavam dinheiro assim, a jogar, para ver se tinham dinheiro. E aquilo foi a primeira vez que eu vi isso, porque tínhamos que filmar até ao meio-dia, ou não sei o quê, eu disse que houve um atraso qualquer, porque filmamos até ao meio-dia, mas quando saímos, não saímos antes, é evidente, que não íamos pôr em causa o funcionamento regular daquilo. E depois, quando íamos a sair, aquilo já estava na hora de abrirem as portas, aquilo era o princípio da tarde, 2 horas, ou não sei o quê da tarde, e veio uma manada de pessoas a correr. O que é que se passa aqui? Eram as pessoas que vinham a correr para se sentarem nos slot machines para jogar nessa coisa. Isto é tudo maluco. Não, mas não era assim em manadas, porque também era aquilo, as máquinas estavam em todo lado, entrava-se num café, ou uma tasca, ou seja, uma botia, ou como é que ele chama, onde se come umas tapas e não sei o quê, bebe umas cervejas, não sei o quê, e umas máquinas. Sempre, todas, porta sim, porta sim. E os senhores faziam aquilo, vinham com os sacos das compras do supermercado, pousavam ali, bebiam uma cerveja ou não sei o quê, ou comiam uma tapezinha, não sei o quê, e metiam lá as mãos à sexta-feira, não é? Porque eles compravam nesse tipo, as pessoas compravam para a semana, não é? E metia na expectativa de ter 5.000 pesetas para poder, por exemplo, usufruir de um fim de semana, uma coisa assim. Era uma coisa alucinada, toda a gente naquela coisa do jogo, para gastar dinheiro, não é? E para fazer dinheiro, para alguns, fazerem contas, não saberem fazer contas. E a dificuldade hoje em dia cada vez maior de fazer qualquer conta em qualquer máquina, a não ser que seja num abaco tradicional ou uma máquina até que seja instrumento sem buraquinhos para meterem códigos. Mas para além deste problema que é real e afeta tudo, tudo. Você chega um bocado a esta postura do jogo de sorte e de azar, a vida para vocês políticos, gangsters, é um jogo de sorte e de azar. É o que vocês fazem, são ilusões. E depois há potes de quê? De sangue. A doença agora não vai bem na cabeça, ou se o lenço não for mais até ao ponto de começar a tapar os olhos, o eixo ficar contado entre os olhos, ou um triângulo entre os olhos, e a boca está bem. Pode, senão não pode. Vocês são. Eu percebo a coisa toda. Nem vejo grande problema, a não ser as consequências eventualmente das comunidades muçulmanas que aqui vivem. À la longa, em termos de conflitos conjugais. Sei lá, serão diferentes dos outros? Não. Acho que não, não é? Ciúmes e não sei o quê, posses e mortes porque não sei o quê, foste para a cama, não sei o quê, não sei. É a mesma coisa em todo lado, não é? Em todas as religiões, acho eu, não é? É a religião que faz a diferença disso. Acho que não. Mesmo em relação aos homens, já não se pode, já não vai haver fatos do encapuçado, está bem? Que poético esse fado, não é? Havia um homem que estava sempre encapuçado e ia à taverna e eu via fado, a noite toda, sempre encapuçado. E o pessoal lá do bairro da Alfama começava assim, isto é um terrorista, não sei o quê. Então lá um dia o confrontaram, eu tiro coisa, era o El Rei, e toda a gente na sala cantou fado, em comunhão, não sei o quê, tá a ver? Já não vai haver canções destas, ainda por cima.
Hoje, passei o dia aí, ai, 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 na cama, não consegui escrever nada, portanto estou impedido com esta merda de sangue. Vocês estiveram cá enquanto eu fui às Amoreiras fazer compras e meteram ventos aí, alguma coisa. Estou outra vez fedido, ontem já estava um bocadinho melhor. Aqui para parar esta merda, meteram um embrulho de todo tamanho, embrulharam uma escrita toda, mataram pessoas, metem sangue nesta merda. E a seguir continuam-me a envenenar porque entrou em casa, não pode ser. Continuam a insistir numa data de captura internacional contra os senhores todos, foda-se. Quais senhores? Gangsters, assassinos, torturadoras. Semana ontem, uma criança muçulmana, uma mãe com uma criança, acho que eram muçulmanos, não tinha burca, agora é mais difícil, talvez saber que isso em termos religiosos, é uma importância terrível para o mundo, não acha? Geoestrategicamente é uma coisa capital. É? E vinha uma miúda, um miúdo sentado numa carrinha, assim no corredor, passava um chão, e o miúdo punha os dois dedos assim, e o que é o miúdo assim, assim, a pôr-me os dois cordinhos assim, pá. Aí depois, passado 2 minutos, passei eu e tentar perceber o que é que ele me estava a contar, já nem vi, nem consegui ver, nem fiz assim qualquer coisa. Se calhar é uma muçulmana desvelada, está a ver? Os cordinhos. Lá na caixa não choveu, não sei o quê, mas encontrei na zona das águas, ou quando fui buscar a porta da Ravessa, não sei, havia haver um choque outra vez, depois não sei o quê, depois não, eu sei, isto é tudo assim, está a ver? Só sombras. É uma história, estava uma criança a dizer, olha, foi ela que despertou os cornos, não sei o quê, sabe, quais cornos, e em que, não é? Todos os dias em tudo, não necessariamente por questões de amor, não é? Se não fosse por amor, já haver algum resíduo prazenteiro na existência. As almas pareciam aí de uma província qualquer fora de Lisboa. E depois como é que era a conversa? Era no tapete, estava atrás de mim, a senhora disse, o que é que ele disse? Disse assim, levo 4, pago 1, ou assim uma coisa. Disse, não pode ser, tem que ser tudo passar por aqui um por um. Ou pago, como é que era? Uma coisa assim do género. Roubo, não é? Uma imagem de roubo será eu. O F4 também roubaram foi músicas, não, acho que não foram 2 canções e mais não sei o quê, não sei se são 2, são mais, serão 4, mas roubaram as canções outra vez, estavam feitas já lá. Tenho os midis com as datas e a hora que fiz aí, e estão vazios, não há nada. Não tem um problema acrescido, é que depois o rei nunca mais foi a esta taverna, está a ver, porque já não se podia encapuçar. Era a única forma de eu estar tranquilo a beber um copo de vinho no meio do povo. Sem ter chatice, né? Ninguém sabia quem estava lá. Incógnito, está a ver? Nesse tempo havia alguma justificação relativamente a algumas pessoas. Não, outras pessoas não têm necessidade de se tornar incógnito. É o problema desta merda toda. Vocês, em vez de cara lavada, não é só cara lavada, é ser responsável pelos seus atos, são os valores, os princípios. Vocês estão a construíram isto tudo e continuam a deixar isto, que são crimes em cascata, para proporcionar o contrário daquilo que é almejado e que toda a gente espera. E que é feito, que é criado, eu estou para além de Bagdá, nas próprias famílias, a argamassa que é dada nas famílias, dos valores e não sei o quê, não é? Boa consciência, nos bons hábitos e não sei o quê, cara lavada, e por aí fora. Em vocês é só, ou tudo ao contrário, é máscaras de máscaras de máscaras para roubar, para ninguém saber quem rouba, para apropriar a identidade do outro, para ser do outro, não ser do outro, e batendo com o não sei que, um terceiro. É tudo ao contrário. Isto são crimes, resultam em crimes. E vocês deixam esta merda toda andar assim. E continuam. Continuo cercado, não consigo nem receber um SMS ou mandar um SM ou fazer um telefonema, caralho, foda-se. Quero a vossa prisão, foda-se. E substituição por pessoas que façam cumprir a lei, para nós também vai funcionar. O que é expectável. Que é só para a responsabilidade e para a liberdade de cada um fazer as suas vidas e ser feliz e contente, ou seja o que for. É tudo ao contrário, destroem o humano desta maneira, e as famílias e tudo, e as empresas e as seguranças sociais, tudo. Porque é os valores que estão em causa, vocês em vez de
fazerem coisas que funcionem para promover as responsabilidades, os bons hábitos, não sei o quê, tudo ao contrário. Fazem tudo para que a sombra, para que a máscara, a capacidade de enganar o parceiro sem ter qualquer ónus de ser apanhado ou responsabilizado, seja ativo ao for dos atos e da consequência dos atos. É tudo ao contrário do que deve ser. E do que sempre foi, não é? Fantasias cotidianas, mas as burcas que eu vos falo que são burcas são véus, não é? Tenho usado esta metáfora porque isto é um crime real. E é um crime feito pela constância, porque isto é diário ao segundo, cada vez que há um browser como uma parede de notícia, tem publicidades por cima a saltar e não sei o quê, não sei o que mais misturadas, depois carrega, depois aparece para ali, depois é forward para a frente, carregaram para o lado, vai-se para outra página, perdeu-se aquilo que estava a ler, sobre próprios conteúdos das notícias, foda-se. Isto é que são burcas assassinas. Estas coisas que são fundamentais neste estado de caos e de dolo permanente a todos os níveis é que vocês não resolvem. E depois penso com fantasias destas. Não me cabe que gastei 10 minutos a ler aquilo, não sei o quê, para perceber o que é que me estavam a dizer metaforicamente naquela gara. Não havia ali sumo nenhum. Não é? E vocês, só coisas destas, em vez de resolverem aquilo que é fundamental resolver. Isso é uma coisa, publicidade é outra. Separam as coisas e não deixam umas andar por cima das outras e o caralho, foda-se. Qual é a transcendência desta merda, filho da puta? Isto é feito para fazer confusões e que as pessoas cada vez percebam menos a realidade e aquilo que cada um diz. Agora vos disse, já vi o vídeo que publiquei há um bocado, já está cortado. Pode ser assim. Está cortado também aqui na minha máquina. Aquilo que eu estava nesse cartaz dos oitavos de final nessa festa era Packshot. Não é? Packshot é esta história da Alameda, do spot das festas, e porque também na véspera, por exemplo, a primeira festival salve que vi que vinha com um rapaz africano, não era ele ou ela, acho que era ele, trazia uma câmara fotográfica ao tiracolo, com uma teleobjetiva, portanto, era uma ideia de uma arma apontada, uma vestal, não é? Depois apareceram uma outra, já nem me lembro, está tudo escrito, é por isso que eu escrevo as coisas, para observar na memória. Se tiver dúvidas, vou ver. Porquê? Porque o valor destas coisas são sempre extraídos nestas vossas loucuras de exercícios, signo e Vietnã global, permanente. Os valores são os detalhes, não é? Porquê? Porque é tudo isto, as pessoas não vão na rua e dizem, estou a apontar, tenho aqui uma tela objetiva, estou a andar ao lado dela como se tivesse de espetar isto de lado, estou-te a dizer que houve aqui um ataque de não sei de quem a não sei quem, ou uma mulher ou não sei o quê, não me dizem as coisas assim, portanto os detalhes são muito importantes na possível compreensão, extrapolar o sentido daquilo que lhes foi apresentado. Uma pessoa também não sabe, mas este grupo é o mesmo do outro, isto é a mesma coisa narrativa, é uma posição, é o quê? Em termos narrativos, é outra história, uns dizem uma coisa, conheceram outra. Isto é sempre o molho de brocos, porque é os jogos de sombras. Não é? Três raparigas vestidas de branco com festais nesse dia. Depois, aquela merda cai, e vocês põem uns pais, não sei de onde, ao lado do avião que isso era o avião da OMS, com os cabelos pintados de uma cor estrambólica, a dizer que a rapariga era boa rapariga, não sei o que, não sei o que. Pá, foda-se. Até depois daquela merda cair e terem morto as pessoas todas, vocês continuam com esta fantasia dos festais. Há aqui intenções narrativas precisas. São puramente lógicas estatísticas. 3 vegetais nesse dia com histórias. Não? Aquela merda cai. No dia seguinte vou passar numa das paralelas lá do Rocio. Estavam os plasmas dos futebols, das paredes e o que é por causa dos restaurantes e das planadas. Hora de jantar e uma história com uma vestal. Nestes termos. Então, porque lá foram esses 2 pais, morreram não sei quantas pessoas num avião, não, porque essa rapariga e porque estava vestida, uma filha vestida de branco também. É improvável ver 3 raparigas vestidas de branco assim, nesta cidade, num só dia, mesmo no verão. Não venham com tretas. Porquê? Porque estavam todos a fazer encenações. Com propósitos objetivos, o senhor não sabe. Vai com isto e diz, hein? O que é que passa aqui? Agora estou-me aqui a pôr os vegetais em cena. O tema das cenas vegetais. Estou a ver as coisas e digo,
virgens ou vegetais, não é? E depois põem-me esta história a seguir, foda-se. Sabem bem o que é que fizeram para antes e, portanto, pressuponho para fazer uma história destas trambolas que levam os pais, não sei o quê, ao pé, nem sei se vou ver o avião da MS, ao pé de Masa, que se o Masa mais ou menos inteira no chão, não sei o quê. Ah, a rapariga era não sei o quê, muito boa, não sei o quê, não fazia mal a ninguém, não sei o quê, nunca mais, com o cabelo pintado assim, estrambolicamente com cores e não sei o quê. Estão a disfarçar. Isto passa nos mídias, portanto, alguém fez estas coisas e depois dos mídias, alguém nos mídias deixou o espaço aberto para pôr lá aquilo editorialmente. Tem que haver responsabilidade, tem que haver inquérito, caralho. Tem que se perceber o que é que se passa aqui, ó caralho. Cuidado por quem está por trás a fazer estas coisas, porquê? Esta história, uma teleobjetiva, não é? O rapaz percebe vinha com uma teleobjetiva assim pendurada e com ela, mas a objetiva estava como usar para o TCL, ou acho que à parte lateral. Isto é uma história que está metida em cena, né? Nos tempos do Butcher, do filme, das guerras civis e depois dos riotes e não sei o quê, com consequências de riotes, não foi? Na América. No Butcher, porquê? Porque, por causa dos abortos, porque aqui falou de aborto ainda por cima, está a ver? Extraído desse filme onde a Câmara né, faz um aborto e os abortos naquele tempo eram. Os cortes eram feitos lateralmente aqui. Portanto, a ideia das fotografias ou dos registros de abortos ou não sei o quê, ou histórias de abortos ou não sei o quê, ou de violações, que uma teleobjetiva é um falo, não é? Uma coisa que permite ver ao longe, não sei o quê. Tem uma história que se calhar vem de outro pelo país, que vem da América, não sei o quê. Mas tem este valor de nova, do valor dos Butchers, do Butcher no filme. E, portanto, aquilo é que é o que acontece em todo lado. Este governo é um Vietnã, não é contra os franceses ou não, os americanos, são guerras civis. Não há aqui russos de armas ou italianos ou caralho, são guerras civis. É o que está a acontecer em todo lado, não é? Quando comecei a perceber que me andavam a roubar na empresa, a coisa que fiz foi uma contabilidade a partir desse tempo. Comecei a controlá-la pessoalmente. E depois indo para trás para tentar perceber, porque não se consegue resolver o passado que está a contaminar, porque já há crimes de roubo e não sei o que contaminam o presente e o futuro. Estou a falar por causa das vossas contas, das vossas aldrabices, das sustentabilidades, das seguranças sociais e o caralho. Da notícia que me apareceu agora. Vocês deixam de tretas, tu não consegue resolver isto, começas a já roubos para trás, e continua para a frente. Eu disse que eu fiz, agora faço a contabilidade a partir daqui para aqui, controlo isto tudo passo por passo, pessoalmente, e depois vou para trás, ver se consigo perceber quando é que as coisas foram desaparecendo, como é que foram roubadas, está a ver? Não posso resolver tudo ao mesmo tempo, porque a empresa continua e as pessoas têm que ser pagas, está a ver? Em termos simplistas, ou seja o que for, ou conta da não sei o quê, da água que vocês me mantêm nesta infâmia. E, portanto, uma pessoa não tem tempo para fazer tudo isso assim, para perceber as raízes, não é? Porque se vem do passado é que já roubavam, então há ladrões que já estão em área, atividade, hã, com carta passada de atividade profissional de ladrão há não sei quantos anos, não é? Portanto, é preciso ir para trás para ver se consegue parar e apanhar e ressarcir, se houver alguma coisa para recuperar, não é? E depois para a frente, mas isto, enfim, não é só contas, numa empresa é contas, mas no Estado e não sei o quê, já aqui é uma sigla que era a antiga Caixa das Pensões, não é? Se eu bem percebo, vocês nem põem essa merda por extenso, caralho. Portanto, isto implica outro tipo de coisas às vezes, em termos de questões financeiras, sobretudo no Estado, porque é pela interdependência das próprias estruturas dos organismos de Estado. Vocês brincam com isto tudo. Foram dragões, parece dizer que está a excedentes, e o caralho, como é que pode haver excedentes? Foda-se. Tudo ser roubado ao segundo, caralho. A minha experiência empresarial, em termos de roubos de empresa, eu já tinha chegado a esta conclusão antes de começar a controlar, e foi aí que vocês começaram a foder, porque perceberam que já não havia mais possibilidades de continuar no pinga-pinga. 98, por aí. Já tinha dito isto antes, a única forma de fazer esta coisa é ter duas contabilidades, não são paralelas, vamos ver se a gente se entende, ao caralho. Duas auditorias de contabilidade, uma com os mesmos documentos, não há aqui falsificação nem o caralho. Há sim
é preciso dinheiro para isto. E para além de que ainda tem outros problemas, só vou explicar, que é assim. Eu tenho um contabilista, então não tenho aí uma... Vocês formamaram 1000 euros, 1000 contos de uma multa, quero esse dinheiro na minha conta, já vos pedi isto há 20 anos. Não foi 20 anos, já vos pedi. Acho que esqueci-me de entregar a declaração do IVA e aparece uma multa de 1000 contos. Eu ia à casa da senhora ao fim de semana, nesse tempo era um contabilista que eu ia à casa ao fim de semana, nos finais do mês, lá aos documentos todos, e sentávamos ali a fazer as contas e o caralho. Ia meter lá na aplicação e não sei o quê. Como é que se esqueceu? Não se deve ter esquecido. Depois eu disse, é preciso haver seguros. E vocês lá na Associação dos Contabilistas ou não sei o quê, lá meteram os seguros sobre as atividades dos contabilistas para precaver este tipo de coisas, mas eu não tenho os 1000 contos. Ela não se deve ter esquecido, deve ter feito uma merda qualquer no programa dela, se calhar, ou alguém não sei o quê, ou não sei o quê. Então esquece de entregar de conversar, depois aparece uma moça de 1000 contos. Vocês meteram 1000 contos ao bolso, os gangues se ajustaram. Mas senhores, é assim. Eu já tinha chegado à conclusão que é assim. Eu tenho um contabilista. Há diferenças nas contabilidades, depende dos volumes e das naturezas e das dimensões das empresas. E depois teria outro contabilista, teria duas checagens, dois contabilistas que não se deveriam conhecer nunca, mas tem aqui um problema, porque os documentos são os mesmos, portanto os documentos tinham que ir de um para o outro, não é? De preferência num país ao lado, está vendo? Mas os documentos, para que não pudessem ser falsificados, os mesmos documentos eram analisados e cruzados depois as contabilidades, os extratos e os balancetes, os balanços dos dois. Assim, um podia estar a roubar, ou podia estar não podia estar a roubar necessariamente, podia estar a mascarar roubos numa contabilidade, não é? E o outro podia apanhar e dizer, está aqui uma coisa manhosa, vamos lá ver isto, não sei o quê, mas tinham que ser desconhecidos uns perante o outro, para não criar uma situação, mas isto é para além de ter uma pipa de dinheiro para o empresário da minha dimensão, nunca podia pôr isto em prática, mas era a única conclusão que eu tinha chegado de ter um surplus de segurança. O que eu quero dizer com isto é preciso, se pode fazer uma coisa destas, como eu fiz, sem tive que controlar tudo, é uma carga de trabalho suplementar, não é? Noites e noites e fins de semana a fazer contas e o caralho. E ver os documentos, sempre ter os documentos em Excel e o caralho. Não é? Dá imenso trabalho. Mas tem que se criar novas formas inteligentes que possam responder a esta piratagem informática. Esta é que é a realidade. É que isto é roubado tudo ao segundo por redes e por computação. E as contas são todas alteradas. Qualquer conta, não estou a falar de contas aritméticas só. Agora publiquei um vídeo que é uma conta, uma resta é uma conta. E tem a despesa 1 ao valor 1, depois tem valor 2, e valor 3, e receita, e despesa, e não sei o quê. Uma conta, foda-se. Já está alterado. Antes está feito, se calhar. Porque entrou aqui, estão aqui na minha casa sem os ver, são fantasmas ainda por cima. E é todos os dias assim. Na computação, nas máquinas que servem contas, inclusivamente as financeiras. Portanto, mas é preciso encontrar formas de controlar as coisas neste caos, porque senão está tudo fodido. Copos dentro do caralho, foda-se. Eu podia fazer um esquema destes, ter dois contabilistas que não se conheciam, portanto, nem devia estar no estrangeiro, não é? Ser de outro país, eu punha os documentos todos organizados num dossiê, não é? Os documentos de porte, são todos os dossiês, as faturas, os recibos, as, as faturas que a gente emite, têm dossiês, têm um protocolo sequencial, não é? Fatura 1, emitida ao fulano tal, no dia tal, descrição do trabalho e o caralho. Assinatura e carimbo, assinatura real, carimbo real, foda-se. E é uma coisa. E depois temos as despesas. Depois há classe e subclasse que se organiza estas coisas todas. E há contas, que são os POCs, como são os planos operacionais de contas, ou não sei o quê, para meter isto assim, isto leva aqui, leva acolá, sai acolá, por cálculos de impostos e o caralho. Talvez sempre uma trafolhice do caralho, como eu vos digo. Vocês nunca reveem estas coisas. Porquê? Porque lhes interessa. Depois põem-se aí a enganar os jovens. Como é que é a contribuição única e o caralho? Foda-se.
É mesmo para lhes foder a vida. E vocês são estúpidos ou assassinos ou terroristas de Estado. Porquê? Porque são os novos que vão ter que contribuir para os mais crescidos, não é assim? Filho da puta. Mas maluco, oh caralho, eu acho que terrorista já. E se eu fizesse uma coisa destas, estava fodido, porque cada um sempre tem a espiar-me as cuecas e sabiam logo que eu tenho duas, porque depois pegam nos dossiês, os dossiês desaparecem lá da arrecadação e vão de avião, não sei, para Espanha, e depois iam atrás e sabiam que era o outro contabilista, depois comprava o outro contabilista em Espanha, não sei o quê, e fodiam-me o esquema todo outra vez. São única, contabilidade simplificada, como vocês dizem, para foder as coisas para o futuro. Aparentemente são todos malucos, eu não acredito que possa ser estatisticamente provável que vocês são todos malucos, vocês são ladrões, alguns, e depois enganam as pessoas e não sei o quê. Porque, meus senhores, negócios são negócios, as pessoas têm que aprender a fazer contas, até na quarta, já na escola primária aprendem a fazer contas, pá, uma coisa é, não é? Há séculos, porque a gente pensa que na vida, independentemente de ser empresário ou não, é preciso saber fazer contas, não é? É uma coisa básica, comum a todas. Então, e porquê que a gente há de favorecer aqui coisas deste género, não sei o quê? Em vez de favorecer a aprendizagem e a prática das contas, não é? O que é que vocês queriam futuro? Qual futuro, oh, caralho? Porque eu não sei se foi trocado, se cortaram, se reeditaram, mas eu te falei aqui do arquivo e do valor patrimonial. Os cassetes, o caralho. Houve uma auditoria, o que eu vejo, ouço na palavra é, houve uma auditoria da RTP que me deu o valor deste arquivo. Não, deu-me indiretamente pelo valor que estipulou do valor sobre os arquivos da própria televisão pública, quer dizer. Quando se pensou em levar a imobilizado corpio, não é? Foi obrigar pagamento de impostos, vocês injetaram dezenas de milhões suplementares na RTP, que eu não sei onde é que foram, se foram para fazer a incorporação do património. Nem isso eu sei. Não acredito. Uma parte deve ter sido, o resto deve ter sido gasto da forma como vocês gastam à toa. Na melhor das hipóteses, pois deve ter havido desvios, não é? Foram dezenas de milhares de contos. Em moeda portuguesa. 45 mil um ano e depois mais um orçamento suplementares para a incorporação desse petróleo, que é a valorização. Imobilizado. É preciso pagar imposto sobre essa merda, não é? Como toda a gente sabe. E, portanto, foi feita uma auditoria estrangeira para determinar o valor daquilo, na RTP. E, portanto, esse valor veio no relatório de contas da RTP desse ano. Eu usei esse valor como base de cálculo. Portanto, o valor é por minuto, é definido por minuto, foi definido por minuto, há um padrão. Foi o padrão que se aceitou aqui e, portanto, em bruto, por minuto, eu tinha aqui um património de 1 milhão de contos quase. Não foi a RTP que me chegou aqui e fez uma auditoria, chamou um inglês para fazer uma auditoria. É o que parece sair da palavra e não corresponde à verdade. Já escrevi isto tudo, faz. Que eu não sou aldrabão e explico as coisas, mesmo perdendo paciência completamente, explico as coisas o melhor possível e com o melhor detalhe possível para que não haja confusões. Agora, o problema hoje é que vocês alteram no momento seguinte, ou mesmo quando eu estou a escrever. E, portanto, esta merda começa a ser um exercício de retórica do abismo e da morte, caralho. De tudo. Você, se essa história dos fragatas é realmente as fragatas no cu, porque estas coisas é que são importantes de gastar o dinheiro em medidas de precaução e de segurança que resolvam. Isto são questões de segurança nacional. Se as pessoas não tiverem pensões, como é que é? Que o país vai para onde? Existe país, oh caralho. Vocês estão completamente alucinados, aparentemente. A acusação desta merda já foram todos escritos e claramente. É assim. Vocês pegaram nestas tecnologias e disseram, porreiro, e venderam o peixe a toda a gente, criminosamente, acho eu. Vocês sabiam isto? Muitos sabiam isto. Isto facilita e tudo, reduz os custos do Estado, e caralho, e tudo, e tudo para a frentex, não é? Simplex. Mas a vida é simplex, ó caralho. É simples. Vocês é que falam a vida toda e depois torna-se um inferno constante para todos. Não é? Porque isto
isto não foi feito para simplificar as coisas, foi feito para. Ai, que bom que isto é para foder tudo. O que quisermos é roubar tudo, em escala e continuamente. E a maior parte das pessoas vem lá para ela porque a maior parte das pessoas não percebe como é que está a ser roubadas, nem percebe programação e os esquemas e não sei o quê para roubar. Portanto, isto é uma coisa que, mesmo assim, é um conhecimento de uma minoria, portanto, a maior parte das pessoas nem percebe. Estou a ir ao bolso, nem dá para ela, nem sabe como. E, portanto, esta história é um tiro de morte não no mundo, meus senhores, é um tiro de morte no mundo. Pela escala, que está em todo lado. Até é para calcular o tempo de espera nas urgências, oh caralho. Se for o caso. E das necessidades dos médicos, ou de enfermeiros e de formação, porque os enfermeiros não nascem nem os médicos das árvores, não é? Assim do céu, não é? Nem uma maçã nasce numa árvore assim de um dia para o outro. Foda-se vocês. Querem morrer todos. Temos a acusação sobre esta matéria da destruição política do mundo. Porque a questão é esta. É conhecimento e competências. Não posso esperar que um primeiro-ministro ou um presidente não saiba nada de computação e não sei o quê, e portanto posso ser enganado. Agora, o que eu não posso aceitar é que um presidente ou um primeiro-ministro tome medidas destas legislativas que abrem a porta à ladroagem, à pirataria, que é global, porque esta merda está toda ligada. Não é? Isto é o século XV vezes 10 em dano. E ao segundo, não é a nave, não é a caravela quando vem para cá e apanha com os holandeses ou com os ingleses contra os espanhóis e afundam e roubam a carga e o ouro e matam as pessoas, os marinheiros e dão a cabo das famílias que ficaram em terra e não sei o quê, do negócio e tudo. É assim que está. Então, o que eu não posso deixar é que não há competência, mas há pessoas que têm competências aqui para isto, para avaliar estas coisas. Portanto, as duas uma. Ou são pessoas sérias e, portanto, se avaliam e há problemas, dizem, e, portanto, tomam-se as medidas precautencidas de precaução, antes que aquela merda engrosse para o mal e para o dano. Não é? Ou são corruptos e dizem, não há aqui problema nenhum, sabendo perfeitamente que há problema, porque já estou a receber, se calhar, até por baixo da mesa. Isto é que não pode ser, meus senhores. Pode não ter competências específicas numa matéria não sei quê para entender a coisa, mas tem que haver pessoas que... E existem sempre pessoas em cada país que sabem estas coisas. Depois é verificar se são honestas, se não são honestas, sai confiáveis. Dizer que fazem não sei quantos mil institutos, de repente, e fazem não sei quantos mil não sei quê, comissões para ajustar não sei o quê, o caralho, não sei o quê. Isto nunca sabe os resultados, nem da validade dos resultados. São corretos, se as contas estão certas ou erradas, basicamente. Seja qual for a conta, estou a falar de contas de aritmética. Há uma responsabilidade política, foda-se. Meus senhores, é tão simples como isto. Eu fiz a prova enquanto tive o cartão agora na caixa. Ou seja, põem os extratos para cima, meus senhores. Não há contas, nenhuma conta que a gente faça para cima. Tão simples como isto. Vocês não corrigiram essa merda durante 2 anos. Não sei se já está corrigido ou não, porque não tenho cartão. Quando cada coisa está assim, uma pessoa diz, foda-se, merda é esta. Quanto é que faz contas para cima? O que é que isto está a ser para cima? Os levantamentos. Não é? Vocês não corrigem. Isto é crime em curso, foda-se. Com dolo todos os dias. Cabe esse crime de roubo. Uma multa, foi para o Estado, certo? Há bandidos no Estado a roubar nesse tempo já, mais. Depois ainda há outra porque é pior, naquilo que iniciou, que era na chamada informatização da emissão das faturas. Que é uma aldrabice aquilo. Foi uma aldrabice legislativa, foda-se. Com a informatização. A capacidade era das pessoas imprimirem, aparentemente sequencialmente, como deve ser por lei, porque assim está definido, para que não haja confusão e pode-se trocar as faturas a ordem depois das contas e fugir ao imposto e o caralho. Ou ter rendimento para pagar bifes, é a mesma coisa. Nos dois lados da questão. No comum e no individual. Na empresa, ou seja o que for. Ou na família. E aquela merda era já uma manhã, porque eu pensava, como eu vos disse, ao fisco, tomaram medidas, também depois me mandaram uma multa.
porque aquilo fechava o Excel e se eu abria a fatura outra vez no Excel para verificar o que é que lá estava, a descrição ou quando é que o trabalho tinha sido feito, aquela merda alterava os termos. A coisa já estava assim, foda-se. Acho que nem havia rede, mas não estava ligada à rede. Esta parte da empresa nesse momento. Não me respondem. Vou chegar na cadeia, foda-se. Simplex, porquê? Porque aquilo já tinha a hipótese de pôr, por exemplo, os logs. As empresas têm logs, não é? Tem o nome da empresa e tem uma florzinha, ou seja o que for. Há um Excel, começou a ter uma janelinha, a gente digitalizava o nosso login, o nome, e punham lá, né? Fatura e tudo. Tudo simplex, está a ver? E depois fecha e abre e já está alterado. E depois ainda fizeram aquilo mais complexo, porque depois isto é assim, mas aquilo não era informatização. Isto é uma manha. Porquê? Porque as faturas continuavam a ser impressas em papel, e assinado e carimbado. E, portanto, trocaram a fatura depois no dossiê original por falsificação. E, portanto, porque eu dei pelo gato e comecei a ter o cuidado desta merda de alterar a sequência, a ordem, ou a numeração, ou a data, já nem me lembro o que é exatamente. Mas isto tudo quente, com todos os detalhes, sem dúvida. E, portanto, já tinha percebido isso, portanto, fechava e via que aquilo estava alterado e alterava, para pôr na ordem certa, para corrigir. Sempre com essa surplus de preocupação na conta, que não se deve ter. Não é? Bom, e depois aquilo é impresso. E, portanto, quando fica impresso, fica numerado sequencialmente. Portanto, ainda foram lá à empresa, trocaram aquela merda. E a partir daí houve um cálculo errado do IVA e ferraram uma multa, não já nem sei de quanto. Estou à espera desse dinheiro, caralho. Para vos explicar uma coisa, que isto é assim. Eu já vos contei agora outra vez. Recapitulei alguns pontos-chave dessa encenação, quando aviei o festival e não sei o quê. E tetetei, um jagar caía e o caralho, não sei o quê. Essa história dos vegetais, quando me aparece um dia depois daquilo cair, não sei o que com essa história, não sei. Essa história não era portuguesa, era lá no sítio onde o avião caiu, não sei, uma televisão qualquer estrangeira. Portanto, isto diz claramente que este tipo de merdas, estes exercícios sigmas que correm aqui na minha cidade e noutras, que está em todo lado assim, têm componentes estrangeiras, não é? Portanto, não me aparecia uma construção destas, alucinada, que não tem sentido lógico nenhum, portanto, tem outro, de pôr véus para escapar a qualquer possibilidade de entendimento da OMS, da morte daquela gente e não sei o quê. Tem que ser, foda-se. Que não tinha sentido nenhum, mas tem sentido naquilo que me tinham posto na véspera em Lisboa. Portanto, isto é uma merda que está sempre a ser montada e feita fora também daqui. Para ver se a gente se entende. Isto é uma prova cabal de como é que a merda está a funcionar. Vou só relembrar isto, a OMS é uma organização da Casa das Nações. Portanto, é um assunto do mundo, de todos. E não é por acaso, depois há uma falsa pandemia e o caralho, e não sei o quê. Os ébolas em África e o caralho, o virologista andava a estudar isso e não sei o quê. Esta história já está antes do 9 de 11 em cena e o caralho como possibilidade contributiva desta nova ordem nazi. Isto é verdade, meus senhores, são factos e estão detalhados pelo meu lado. Isto é um problema do mundo, isto é uma escala global, sempre. Tem que se inquirir estas coisas e chegar a conclusões claras e parar quem anda a fazer estas coisas, estas construções. Porquê? Porque depois isto é que eu digo, isto depois até temos uma pandemia com estes valores, para secar já não sei quantos anos depois, não é? Portanto, estas coisas fazem logo confusão para manter aberto a guerra e as consequências futuras de sangue e de tragédias. Que eu vos recapitulei, há aqui uma remetência do lado americano, portanto alguém deve saber, do lado da América, que isto começa em 93 qualquer coisa. Não só vai para a frente com a história das pandemias e o caralho, foi para a frente no tempo, desde esta coisa da queda, da morte da equipe da OMS e não sei o quê, como já vinha de trás. Vocês continuam a brincar com isto tudo. E das boas práticas administrativas, como eu já vos lembrei nestas coisas, é que antigamente as faturas eram impressas
em tipografias que eram licenciadas, que tinham licença passada por quem de direito do Estado. Não é um malandro, não é um falsificador, não vai fazer duplicações não sei de quê, de faturas e de números trocados e de não sei o quê nas impressões. Portanto, o Estado sabia que logo no controle da própria faturação, isto era a faturação das empresas, depois contribuem para o Estado, para pagar pensões e seja o que for, ou saúde pública, ou seja o que for, ou não sei o quê, para combater fogos, ou não sei o quê. E, portanto, havia licenciamento de tipografias, tipografias que tinham licenças porque eram confiáveis e que não iam logo começar a falsificar a coisa em termos da própria faturação. Da receita, que é depois de onde é deduzido o imposto. Não é? Se não há dinheiro, não há imposto. Se não há receita, não há imposto. Se não há produção, não há imposto, ó caralho. Sabe? Porque tem a fatura do Alitel deste cartão que eu tenho, que vocês devem estar para aí a registrar para os bolsos de terroristas e assassinos e ladrões, como de costume, a roubar músicas e o caralho, tudo o que podem. Esta última que eu tenho, eu verifiquei ontem, já não tem data. Só foi trocada aqui em casa, porque tenho quase certeza que a data foi posta. São faturas ali passadas manualmente, porque eu não tenho sistema, passa-me à mão. Eu disse, põe aí a data, põe o número também do telefone e não sei o que, do chip. Porque vieram cá a casa mudar a fatura, estou sem data. Pode ser, caralho! Quem é o caralho? Está a aumentar, meus senhores, está a aumentar. É só assim, esse Mundial, isso era o Mundial, que é do OMS no Mundial. Este Mundial, se isto é verdade, o número de mortes, façam as contas, foda-se. É para aí 10 ou 20 vezes mais superior do que foi o resultado do extracampo de futebol nesse Mundial da queda da OMS.